Olá, amigas e amigos. Estamos de volta com mais um episódio da série Espiritualidade na obra de André Luiz, na temporada Entre a Terra e o Céu. E hoje chegamos ao capítulo número 6 do livro, Num Lar Cristão. E se até aqui nós acompanhamos como núcleo central da história a família de Zulmira, Amaro, Evelina, Júlio, e vemos o processo tão doloroso que Odila se entrelaça com Zulmira, e acompanhamos também a atuação dos benfeitores espirituais, Clarencio, do próprio André Luiz, o autor da obra. A partir desse capítulo, a história começa a se ampliar. Nós vamos agora ser apresentados a uma outra família, um outro núcleo familiar que, como André Luiz costuma fazer nas suas obras, como ele vai aprendendo e trazendo ao leitor, ao estudioso que busca suas páginas, ele vai trazendo essa ampliação da história que, num primeiro momento, pode parecer que não tem uma conexão direta com a história que nós estamos acompanhando até então, mas nós vamos aos poucos descobrindo que cada ação dos benfeitores espirituais tem finalidades específicas. Não há nada que eles façam, decisões que eles tomem, que não tenha por base um planejamento, uma atuação bem pensada e em sintonia com as leis divinas, com a providência divina. Aliás, essa vai ser uma das frases que o benfeitor Clarencio vai dizer quando ele fala sobre a necessidade deles atuarem, deles ampararem numa determinada ação. O benfeitor explica para o André Luiz fica curioso para tentar entender qual seria o passo que eles dariam agora, e o benfeitor Clarencio diz a ele que na atividade que eles estavam desempenhando, ele não deveria perguntar, por mera curiosidade. Cada pergunta feita deve ter uma finalidade específica, porque ele vai dizer assim: porque nós não nos achamos em férias. Nós estamos na vida, no mundo, em atuação de trabalho, de evolução, de engrandecimento. O espírito, conforme vai cada vez mais compreendendo essa realidade, ele passa a não agir mais a esmo, de maneira desconectada com os propósitos da vida. Então aqui, Clarencio fala que para eles avançarem no atendimento, no auxílio a Zulmira, que sofria o processo obsessivo por Odila, era preciso voltar ao passado. Ele diz, às vezes nós precisamos atender o presente, mas às vezes para atender com mais proveito precisamos voltar ao passado para compreender as origens dos problemas que nós presenciamos, que nós estamos lidando, tentando auxiliar. E é a partir daqui que nós vamos começar a acompanhar no livro um retorno às vidas passadas das personagens. E por isso, nós vamos ser apresentados agora a esse novo núcleo familiar, aparentemente ao acaso, mas que nós vamos entender mais tarde. Estão completamente conectados com a história, entrelaçados com a vida dessa família que nós estamos acompanhando desde os primeiros capítulos do livro. Nós vamos aqui, o benfeitor Clarencio fala que que era preciso eles visitarem o espírito do pequeno Júlio, que havia desencarnado, na região espiritual onde ele se encontrava em refazimento, e por isso eles deveriam fazê-lo, eles deveriam ir até esse local com uma finalidade útil. Então eles iriam num serviço de auxílio, não iriam assim por qualquer motivo. Então ele fala, tem uma companheira nossa que vai visitar o filho desencarnado que está no mesmo local onde se encontra o Júlio.
Então nós vamos ampará-la, vamos substituir a determinada irmã que faria o trabalho, nós vamos atender o trabalho, vamos substituí-la nesse dia e vamos também conduzir o pequeno, vamos ver como está o pequeno Júlio e entender as causas. E aí o benfeitor Clarencio marca um encontro numa casa, que até então André Luiz não conhece, não sabe de quem é, e nós também vamos ser apresentados a este lar, que é o que o próprio título fala, num lar cristão. Então nós, na hora determinada, como o André descreve, na hora combinada, eles chegam a uma casa de uma região muito humilde do Rio de Janeiro. Ele descreve que a casa, o lar, era uma casa bastante humilde, uma família muito pobre. E eles adentram e na casa, então, mora a Antonina, uma mulher jovem que era mãe de 4 filhos, sendo que um havia desencarnado há 8 meses. E ela tinha na companhia dela, no lar, 3 filhos. Uma menina mais nova e 2 meninos, um de 11 e um de 12 anos. E eles estavam se preparando para fazer o culto do Evangelho no lar. Estavam se preparando para o momento da oração em família, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo dia. Esse é um dos temas muito importantes do livro Entre a Terra e o Céu. A importância, o impacto que a prática do Evangelho no lar causa em nossas vidas e nas vidas que se entrelaçam com as nossas. Nesse capítulo nós vamos ser apresentados pela primeira vez a essa prática do Evangelho no lar dessa família, da família de Antonina. E mais para frente no livro, essa prática terá um impacto fundamental na história. Mas isso é assunto para mais para frente no livro. Mas aqui então nós vamos ser apresentados à história de Antonina, porque ela, durante o sono após o Evangelho no lar, iria visitar o filho que estava desencarnado há 8 meses na região espiritual onde ele se encontrava, que era a mesma região onde estava o Júlio, aquele menino, filho de Odila, filho de Amaro, e que a nossa companheira Zumira, como nós já vimos, sabemos, teve um cuidado, teve um descuidado, enfim, se envolveu naquela situação tão dolorosa e ele acabou morrendo afogado. Então haveria esse encontro durante o sono. Esse é um tema muito bonito que o livro vai abordar e nós veremos no próximo capítulo, nos próximos capítulos também, esse encontro. Mas aqui, repito, nós somos apresentados à família de Antonina. E durante o Evangelho no lar, nós vamos ver a menina fazendo a prece de abertura, abrindo numa determinada página do Novo Testamento, especialmente na página que fala sobre o perdão. Naquela passagem de Pedro, Senhor, até quantas vezes eu deverei perdoar o meu companheiro? E Jesus, nós sabemos, fala, não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. E o diálogo que se estabelece entre a mãe e os filhos é justamente sobre o perdão, e um dos meninos expressa a sua profunda mágoa com o pai que havia abandonado a família. E se estabelece um diálogo que nós vamos acompanhando, o caráter moral dessa mãe, que mesmo ante uma situação sofrida de extrema pobreza, tendo o marido, conforme André deixa entrever, o André fala o André Luiz tem essa característica, ele é sempre muito elegante na forma de descrever uma determinada atitude de um companheiro ou de uma companheira. Ele nunca faz uma crítica ácida, áspera. Ele sempre fala das nossas fragilidades de maneira muito elegante. Então ele diz assim, o companheiro dela, atendendo aos apelos que ele não deu conta de lidar com a sua natureza inferior e entregou-se a experiências
fora do lar e foi embora. Ele abandonou a companheira. E o filho, quando ouve, ali naquele momento do Evangelho no Lar, quando ouve essa lição do perdão, ele começa a perguntar sobre isso e a mãe pergunta, mas meu filho, por que você está preocupado com isso? E aí ele fala, mas mamãe, se o papai não tivesse nos abandonado, talvez o maninho não tivesse morrido. Ele entende que a falta do pai naquele momento, talvez o amparo, mais recursos financeiros pudessem ter ajudado a criança que morreu de pneumonia não tivesse desencarnado. E a mãe vai com a docilidade, com a lição evangélica, falando da necessidade do perdão. Mas há um detalhe nessa cena, que eu não falei no começo propositalmente. Quando André Luiz, Clarencio, quando eles chegam ao lar para acompanhar esse evangelho no lar e esperar o momento do sono para conduzir Antonina também a esse local onde Júlio estava e o pequeno Marcos, que era o filho desencarnado da Antonina, havia um espírito que estava na casa, assim recolhido a um canto, acompanhando todas as cenas. E o André descreve que ele apresentava um aspecto de uma pessoa muito idosa, de um homem muito idoso, de certa forma contrafeito, mergulhado nas suas próprias cismas, e apresentava o aspecto de um militar antigo, de tempos antigos. E aqui nós vamos começando a conectar as vidas de todas essas personagens a uma experiência muito dolorosa que eles tiveram juntos no século XIX, nas terras brasileiras, nas terras paraguaias, na Guerra do Paraguai. E nós vamos vendo, não vou adiantar ainda, porque isso fica para os próximos capítulos, mas nós vamos vendo aqui o quanto esse gesto simples de praticar o Evangelho, a oração em família, traz profundos impactos em nossas, como nas vidas daqueles que se ligam à nossa vida, seja encarnados, seja desencarnados. Agora eu quero destacar uma fala de Antonina. Quando ela, conversando com o filho, diz assim: meu filho, quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida não pode separar-se do mal. Uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis caminha sempre com a irritação permanente. Não é à toa que André Luiz está descrevendo esse diálogo do Evangelho no Lar aqui que nós estamos vendo. É uma lição que chega para nós, para o nosso coração. Essa lição de Antonina não é uma pessoa heróica, uma alma que já é enobrecida, mas uma pessoa que está em luta consigo mesmo e, nas lutas diárias, consegue trazer a lição do Evangelho para a sua vivência prática. Busca esforçar-se por viver isso. Assim como nós procuramos, devemos procurar trazer essa vivência para o nosso cotidiano. E aí ela traz uma lição, uma comparação com a própria experiência dos filhos na escola. Quando uma criança os aborrecesse, quando eles tivessem que lidar com situações dolorosas e difíceis, como se deveria também trabalhar o perdão e como nós devemos conversar sobre isso em família, em nossos lares, uns com os outros, nos aconselhando, muitas vezes desaguando as nossas dores uns com os outros, a fim de que possamos nos amparar, ser um amparo, um auxílio uns dos outros. E mais adiante ela diz: meu filho, uma pessoa que não sabe desculpar vive comumente isolada. Ninguém estima a companhia daqueles que somente derramam de si mesmos o vinagre da queixa ou da censura. Imagine se nós ficarmos o tempo todo nos queixando, reclamando de tudo e de todos e também censurando e criticando tudo e todos.
Não se trata, é claro, de nós não conversarmos uns com os outros e perceber os equívocos, mas de não procurarmos fruir um estado mental, psíquico, em que nós mergulhamos constantemente, incessantemente na crítica, na queixa, no azedume. A recomendação de Jesus, quando fala do perdão, é recomendação terapêutica. Estabelece também um processo de paz interior, um processo de paz dentro de nós mesmos. Antonina finaliza esse momento dizendo assim: a alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Não é coração que possa reconfortar o nosso, não é alguém capaz de ajudar-nos a vencer as dificuldades da vida. Se apresentamos nossa mágoa a um companheiro dessa espécie, quase sempre nossa mágoa fica maior. Por isso mesmo, Jesus nos aconselhava a perdoar infinitamente, para que o amor em nosso espírito seja como o sol brilhando em casa limpa. Olha que belíssima lição que nós vamos aprendendo com Antonina, que em seguida nós vamos descobrir como a história dessas personagens se conecta, como Antonina e os seus filhos vão se conectar com a história de Zulmira, com a história de Amaro, de Evelina, de Júlio. É o que nós vamos ver nos próximos episódios. Espero vocês. Se inscrevam no canal aqui do Céu de Porto Alegre, ative as notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam estimuladas também a ler as obras de André Luiz pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Um grande abraço a todos.